A única forma de vida sobre a qual temos certeza até agora em todo o universo está no planeta Terra. Se essa vida é inteligente ou não, digamos que é discutível. Mas, de qualquer forma, não surpreende que estejamos incansavelmente procurando vida em outros planetas. Até agora, descobrimos mais de 4.000 deles. Mas o que é ainda mais incrível, a NASA compilou uma nova lista de 24 planetas que não são apenas semelhantes à Terra, eles são melhores. As condições neles são tão boas que são mais confortáveis do que aqui. Então, vamos examinar alguns. KOI 5715.01. Este mundo maravilhoso fica na constelação de Cygnus. E por que é tão maravilhoso? Bom, o nosso Sol é uma anã amarela. E desculpe, Sol, mesmo que você não seja ruim em sustentar a vida, existem algumas estrelas que podem fazer isso ainda melhor. Nada pessoal. O KOI 5715.01 orbita perto de uma anã laranja, que é um tipo um pouco menor que o nosso astro-rei, e tem luminosidade um pouco menor. Mas isso não significa viver em completa escuridão. Na verdade, se o planeta for encontrado mais perto do Sol e tiver uma atmosfera mais espessa, ele pode até ter mais claridade e ser mais colorido do que a Terra. O nosso Sol tem uma vida útil muito curta. No momento, ainda restam entre 7 e 8 bilhões de anos, um pouco mais do que a idade da Terra. Mas uma anã laranja pode viver de 45 bilhões a 70 bilhões de anos. Isso é ótimo não só porque poderemos ficar neste planeta por mais tempo, mas também porque os que ficam ao redor dessas estrelas têm mais tempo para formar vida. O ideal seria encontrar um ao lado de uma anã laranja com cerca de 7 bilhões de anos. É muito provável que haja pelo menos alguns organismos lá. KOI 5715.01 tem cerca de 5 bilhões e meio de anos. Sim, pode não ser maduro o suficiente, mas tudo bem. Eu também não sou. A nossa Terra é 1 bilhão de anos mais jovem e isso não nos impediu. Esse mundo está bem perto de sua estrela e fica em uma zona habitável. Um ano lá dura 190 dias. Imagine fazer o ensino fundamental e já tirar a carteira de motorista. Além disso, é quase 2 vezes maior do que a Terra. A temperatura média é de 11 graus, um pouco mais baixa do que a nossa, que é de 14 graus. Mas lá parece mais quente, porque a forte gravidade ajuda a manter o calor na atmosfera por mais tempo. Mas é um pouco longe demais, tipo 3.000 anos-luz daqui, o que dá uns 28,8 quadrilhões de quilômetros. Sim, é melhor levar um almoço bem reforçado para a viagem. KOI 3010.01. Este planeta é encontrado ao lado da estrela KOI 2010. E parece um local muito agradável. A temperatura média ali é de 19 graus, um pouco mais quente do que a nossa. Mas isso é uma coisa boa. Os cientistas acreditam que, em um planeta perfeito, ela deve ser apenas poucos graus mais quente do que aqui. Quanto mais calor houver ali, mais confortável será viver. Além disso, maiores as chances de desenvolver vida. O raio dele é quase 1,5 vezes maior do que o nosso. Tem alguma atmosfera, embora ainda não tenhamos certeza sobre a sua composição, mas provavelmente é como a da Terra. Os especialistas acreditam que exista um oceano lá, que pode cobrir até 60% da superfície, o que também é bom. Em um mundo perfeito, a água e a terra devem ser distribuídas mais uniformemente do que aqui. Um pouco mais de solo significa um pouco mais de território e recursos, certo? Mas preste atenção, este planeta é realmente muito parecido com a Terra. A semelhança é tão impressionante que os astrônomos creem que há 84% de chance de encontrar vida lá. Claro, não necessariamente inteligente, mas pelo menos alguns animais. Isso não seria legal? Como você acredita que seria a aparência deles? Planeta muito parecido com a Terra, mas com gravidade mais forte. Se alguém mora lá, provavelmente é grande, mas não tão alto, e possui pernas pequenas e fortes. Parece adorável e assustador. Mas não seremos capazes de descobrir a verdade tão cedo. Até agora, para nós, esses planetas são pontos microscópicos no espaço. Contamos apenas com alguns dados básicos e chatos sobre eles, e nem sabemos como se parecem. Precisaremos esperar até encontrarmos uma maneira de nos aproximarmos desses mundos. Kepler 186f. Este também é um dos melhores candidatos para ter vida. Este planeta bastante fofo foi apelidado de primo da Terra, porque tem uma grande semelhança. De qualquer forma, esses dois planetas são como irmãos, e não gêmeos. Kepler 186f gira perto de uma anã vermelha.
Uma categoria de estrela que é ainda mais fraca e menor do que as anãs laranja. Sim, ela também vive por muito, muito tempo, mas da mesma forma, a sua luminosidade é bastante baixa. No entanto, Kepler 186f está mais perto de sua estrela do que estamos da nossa, então não deve ser muito escuro lá. Bom, pelo menos não no escuro como à noite. O céu ali certamente terá um tom incomum de vermelho, como o pôr do sol na Terra. O que você acha? Gostaria de viver em um mundo com um pôr do sol eterno? O tamanho dele é aproximadamente o mesmo que o da Terra. Não é ruim, mas não é perfeito. Por quê? Porque os planetas mais frios são aqueles que são maiores que a Terra e têm gravidade mais forte. Você provavelmente dirá, mas não será mais difícil caminhar lá e ainda mais difícil sair da cama na segunda-feira? Claro! Por outro lado, este planeta vai melhorar a atmosfera. Ela será mais espessa e densa. Isso significa mais proteção contra as coisas assustadoras do espaço, mais oxigênio e mais calor. Sem mencionar o fato de que os planetas maiores contam com mais espaço para se estabelecer. Incrível, certo? Mas é claro, o tamanho da Terra também é uma excelente escolha. Outro fato interessante é que a inclinação de Kepler 186f é aproximadamente a mesma que a nossa. Isso significa que deve haver estações estáveis e um ciclo normal dia-noite. Você sabe o quão importante é a inclinação do planeta? Vamos dar uma olhada em Marte, que também fica na zona habitável do nosso Sol. Mas sua inclinação é muito instável. E como resultado, todo o oceano que poderia ter existido nele uma vez agora secou completamente. Hoje é apenas um deserto vermelho e não há vida lá. Pelo menos não até onde sabemos. Mas você vê como esses pequenos detalhes são importantes? Este planeta também está muito longe de nós, 490 anos-luz, são cerca de 4,8 quadrilhões de quilômetros. Então sim, vamos continuar esperando por viagens intergalácticas. Kepler 62e e Kepler 62f. Esses dois eram chamados de os mais parecidos com a Terra, antes de descobrirmos Kepler 186f, e são muito comparáveis à nossa casa. Kepler 62e é cerca de 1,5 vezes maior que a Terra, enquanto Kepler 62f é apenas um pouco menor do que isso. Ambos ficam na constelação de Lyra, a cerca de 1.200 anos-luz de distância daqui. E também orbitam uma anã vermelha. Um ano em Kepler 62e dura cerca de 122 dias, ainda menos do que no primeiro planeta de que falamos. Os cientistas acreditam que tanto o 62e quanto o 62f são uma espécie de mundo aquático. Lugares quentes, principalmente ou completamente cobertos por água. Se houver terra firme lá, provavelmente são apenas algumas ilhas. Um mundo composto inteiramente por ilhas. Um sonho de fantasia para alguns, pense no Havaí, e um pesadelo para outros, pense em um megalodonte. Mas se você é fã de antigos animais marinhos, imagine o quão gigantescos eles poderiam ser lá. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre este planeta. Tem superfície? Qual é a sua composição? Densidade? Um dia talvez possamos responder a essas perguntas. Bom, é isso para as superterras. Claro, a lista original é muito mais longa e você pode dar uma pesquisada na internet. O mais importante sobre tudo isso é que estes são os planetas que são melhores do que a Terra. Mas também conhecemos milhares de outros exoplanetas que são próximos o suficiente do nosso. E as chances são de que alguns deles tenham pelo menos alguma forma de vida. Mas eles estão muito, muito longe, então não temos como verificar isso agora. Talvez no futuro encontremos algumas criaturas incríveis em muitos deles. Entre todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é única, pois só ela desenvolveu vida. Mas e se tivermos um concorrente? E se uma segunda Terra aparecesse do nada? Então haveria dois cenários distintos. O primeiro é a destruição de ambos os planetas. O segundo tem um final inesperado, mas bastante lógico. Vamos começar com o cenário catastrófico. A segunda Terra, com as mesmas condições, só poderia existir se recebesse absolutamente a mesma quantidade de luz solar que o nosso planeta. A órbita que a Terra segue é perfeita para obter a quantidade necessária de calor solar. Se estivéssemos um pouco mais longe, toda a superfície do nosso planeta se assemelharia à Antártida. E se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, todos nós viveríamos em um imenso deserto habitado por pouquíssimos seres vivos. Então, para que a segunda Terra seja idêntica à nossa, ela precisa seguir a órbita do nosso planeta. Dois objetos massivos podem existir próximos um do outro,
A união da Terra e da Lua é um grande exemplo disso. Mas, se o segundo objeto fosse tão pesado e enorme quanto o nosso planeta, não haveria espaço suficiente para ambos. A gravidade das duas terras seria um grande problema. Os dois mundos colidiriam, pois seriam puxados um em direção ao outro. Esse processo duraria centenas de milhões de anos. No final, os dois planetas se transformariam em um único mundo gigante. Seus restos ficariam voando ao redor do planeta recém-formado, lembrando os anéis ao redor de Saturno. Ou um dos planetas empurraria o outro para fora de sua órbita. Nesse caso, uma das terras se lançaria em direção ao Sol e queimaria como um fósforo na atmosfera dele. Também é importante lembrar que a Terra está se movendo a uma velocidade de 105 km por hora o tempo todo. Isso é mais de 80 vezes mais rápido que a velocidade do som. Agora, imagine dois planetas enormes que estão voando um em direção ao outro nessa velocidade. Mesmo um organismo microscópico vivendo na boca de um vulcão não teria chance de sobreviver à colisão de duas terras. Até a Lua seria despedaçada pela onda de choque. Mas vamos imaginar que a gêmea da Terra está seguindo outra órbita, em algum lugar entre Marte e a Terra. Mesmo nessa situação, a vida das pessoas mudaria para sempre. A propósito, a teoria de que a Terra poderia ter uma gêmea surgiu há muito tempo. Cientistas do passado acreditavam que um segundo planeta poderia estar escondido no lado oposto do Sol. Graças às tecnologias modernas da astronomia, sabemos que essa teoria não é verdadeira. Caso contrário, nossos telescópios e outros equipamentos já teriam captado alguns sinais desse planeta. Os cientistas estudam objetos espaciais a milhares de anos-luz de distância de nós. Então, eles definitivamente notariam outro mundo nos arredores. Mas, de qualquer forma, vamos imaginar que a segunda Terra existe e que nós a descobrimos recentemente. Todo o campo da astronomia e da astrofísica recebe imediatamente centenas de bilhões de dólares em financiamentos. O estudo da gêmea da Terra se torna uma meta prioritária para as pessoas. Especialistas apresentam inúmeras hipóteses sobre como é a segunda Terra e o que está acontecendo lá. O planeta fica quase à mesma distância do Sol que nós. Isso significa que o clima deve ser o mesmo. Logo, os cientistas descobrem que a sósia da Terra tem água líquida e continentes, mas que não são como os nossos. Suas formas e localização são diferentes. É bem provável que exista vida lá também. Mas qual é a origem dela? Há uma hipótese de que a vida no nosso planeta surgiu graças aos aminoácidos trazidos para cá por um meteorito. É altamente improvável que a mesma coisa tenha acontecido em outro mundo. A vida deve ter surgido lá de uma maneira completamente diferente. Talvez os peixes não tenham saído da água naquele planeta, e as primeiras criaturas inteligentes tenham aparecido no oceano e podem ser anfíbios com escamas e barbatanas, ou monstros semelhantes a polvos com enormes tentáculos. Os peixes na segunda Terra poderiam ter saído da água e desenvolvido membros, mas e se eles não gostassem de andar no chão? Então, esse mundo pode ser habitado por pessoas inteligentes, que são pássaros. Ou a vida poderia ter se originado nas profundezas do solo. Então, a evolução teria gerado toupeiras humanoides ou vermes altamente desenvolvidos. Para descobrir com certeza, os cientistas enviam um astromóvel para lá. Uma missão semelhante em Marte foi um sucesso, então não deve haver problemas com essa. As pessoas na Terra estão esperando. O que vamos encontrar do outro lado? Levará vários anos para a nave chegar lá. Curiosamente, 2 dias após o lançamento, ela retorna. Mas essa não é a nossa sonda espacial. Durante todo esse tempo, os habitantes da segunda Terra também observavam nosso planeta. Em dado momento, também enviaram uma sonda que é feita dos mesmos materiais que a nossa. Ela tem uma câmera e um dispositivo para gravação, mas as pessoas estão preocupadas, porque o astromóvel se parece com uma aranha mecânica. Será que nesse mundo vivem tarântulas gigantes? Os cientistas entenderam que precisamos nos comunicar. Enviamos aos nossos visitantes um sinal de rádio com algumas informações sobre nossa civilização. Eles pegam essa mensagem e enviam a deles, com símbolos estranhos que lembram rabiscos. Linguistas de todo o mundo estão tentando decifrá-la. Enquanto isso, os astrônomos enviam aos visitantes uma gravação da fala humana. Alguns dias depois, nossos satélites captam uma mensagem dos nossos vizinhos espaciais, com suas vozes. Os cientistas estão prestes a tocar a gravação. O mundo inteiro está ouvindo, prendendo fôlego. É um rosnado. Um rosnado terrível e absolutamente incompreensível, com pausas e um ritmo inusitado. Mas não é nada parecido com a fala humana. O planeta inteiro está em pânico. Todos os países estão se preparando para uma invasão. O mais importante agora é construir escudos para proteger o planeta. Ninguém consegue descriptografar as mensagens. É possível que nossos vizinhos também não nos entendam.
As pessoas fazem uma última tentativa de estabelecer algum contato. Enviamos um vídeo para explicar aos nossos visitantes, com a ajuda de gestos e sinais, que só queremos paz e colaboração. A resposta não demora muito. Nosso satélite recebe o arquivo de vídeo deles. Os cientistas reproduzem a gravação. É chocante! Vemos dinossauros em trajes robóticos. A vida na segunda Terra vem se desenvolvendo como no nosso planeta. Mas o terrível meteorito gigantesco não caiu lá. Ao longo de milhões de anos de evolução, os dinossauros foram ficando inteligentes. No vídeo, eles estão rosnando e apontando com suas garras para a imagem da nossa Terra. Então, começam a rosnar ainda mais alto e... isso é uma risada! A gravação termina. As pessoas consideram essa mensagem o anúncio da invasão. Vários anos se passaram. Durante esse tempo, os cientistas trocaram mensagens com os dinossauros várias vezes, e parece que estamos começando a entendê-los. Acontece que os répteis também querem paz. Dizem que o planeta deles já foi habitado por humanoides parecidos com os humanos, mas uma grande inundação acabou com eles. Os dinossauros conseguiram sobreviver e evoluir. São seres inteligentes. Levará muitos anos até que as pessoas ponham os pés no planeta deles. E quando isso acontecer, a humanidade se sentirá aliviada, percebendo que não estamos sozinhos. Mas e se não houvesse vida inteligente na segunda Terra? As pessoas também ficariam felizes. Nós saberíamos que sempre teríamos outra casa. Talvez deveríamos começar a explorar a gêmea da Terra imediatamente ou começar a minerar os recursos dela para reabastecer os nossos. De qualquer forma, nossas vidas não mudariam de imediato, pois aquela Terra está muito longe do nosso planeta. Dezenas de gerações viveriam antes que as pessoas começassem a se estabelecer na segunda Terra. Nosso planeta natal estaria perdendo cada vez mais recursos. Então todos gostariam de se mudar para um novo mundo. No início, apenas os mais ricos poderiam ir. Mas com o tempo, as viagens espaciais se tornariam mais baratas. As pessoas provavelmente investiriam muito dinheiro para construir um paraíso na segunda Terra. Se isso acontecesse, poderíamos visitar esse mundo durante nossas férias, para respirar ar puro e curtir a natureza. De qualquer forma, a população humana cresceria. Isso significa que, mais cedo ou mais tarde, a segunda Terra se tornaria tão populosa quanto a primeira. Então, as pessoas começariam a procurar um novo lar entre as estrelas. A propósito, se existe vida em um planeta semelhante ao nosso, é provável que se pareça com... polvos. Existe até uma teoria de que os polvos vieram de algum outro mundo para a Terra. Qualquer animal tem vários estágios evolutivos de desenvolvimento. Por exemplo, elefantes e mamutes descendem de um ancestral comum há 5 ou 6 milhões de anos. Olhando ainda mais longe, quase todos os mamíferos evoluíram de um ancestral que compartilhavam com os répteis. Cada espécie vem mudando ao longo de milhões de anos. Mas não os polvos. De repente, eles apareceram em uma árvore genealógica. Do ponto de vista da evolução, as lulas teriam que evoluir para polvos daqui a milhões de anos. Mas veja, elas já estão aqui. Além disso, os polvos são incrivelmente inteligentes. O código genético deles é muito mais diversificado que o humano. Eles podem ser visitantes de outro planeta semelhante ao nosso. Mas claro, isso é apenas uma hipótese. Whoosh! Sua espaçonave está quase chegando lá. Graças às tecnologias mais modernas, você agora pode viajar para qualquer planeta do nosso sistema solar com uma rapidez muito maior. E finalmente podemos visitar outros planetas com total segurança. Você se inscreveu em um tour espacial e agora está a bordo de uma nave com seu guia, astronautas e mais alguns passageiros. Primeira parada, o menor planeta do sistema solar, Mercúrio. Ele está a apenas 1/3 da distância entre a Terra e o Sol. A vista de lá é espetacular. Assim que sua nave aterrissa na superfície sólida desse planeta rochoso, você vê um universo infinito. Estrelas, cometas passando e o Sol, 3 vezes maior do que o vemos da Terra, sem nuvens interferindo na visão. Não há luas. Mercúrio e Vênus não têm nenhuma. Você tenta se mexer, mas por causa do traje espacial e da gravidade reduzida, parece que está em um trampolim em um filme em câmera lenta. Não é seguro vir aqui durante o dia. Em Mercúrio, o dia dura quase 59 dias terrestres. Apesar de seu traje espacial o manter seguro, as temperaturas podem ser muito extremas por aqui. Durante o dia, elas sobem para até 430 graus Celsius. Não há atmosfera para manter o calor, então a temperatura durante a noite pode cair para 180 graus negativos. É por isso que Mercúrio não é o planeta mais quente, embora fique mais perto do Sol. Vênus é o segundo mais próximo, mas possui uma atmosfera que retém o calor. Você está seguro dentro de seu traje espacial,
Mas mesmo assim, será super difícil aguentar mudanças tão drásticas de temperatura. Então não vai dar para ficar muito tempo neste planeta. Mercúrio possui uma gravidade mais fraca, pois pesa menos que a Terra, o que significa que a gravidade neste planeta puxa menos o seu corpo. Se uma pessoa pesa 45 quilos na Terra, pesará 17 em Mercúrio, sem contar a sensação de leveza. Rápido, não temos muito tempo. Você ouve a voz do seu guia dentro de seu traje espacial. Ele está ao seu lado, apontando o dedo. Olhe para a sua esquerda. É por isso que estamos aqui. Bacia Calores. Incrível! Mercúrio tem uma atmosfera tão fina que não há nada que possa impedir que asteroides batam em sua superfície. Ele é o planeta do Sistema Solar que possui mais crateras e é bem parecido com a Lua. E agora você está aqui, olhando para a Bacia Calores, a maior cratera de impacto do Sistema Solar, formada quase 4 bilhões de anos atrás por um objeto que tinha pelo menos 96,5 km de comprimento. Dá para ver o interior rochoso dela, cheio de fraturas profundas e pontas afiadas, cercado pelas montanhas mais altas que você encontrará neste planeta, que ficam a mais de 3 km acima de inúmeras aberturas de lava. Elas já foram ativas. O outro lado, que está escondido do Sol, possui minúsculos depósitos de gelo, que é a única forma de água existente, mas não dá tempo de vê-lo. Mercúrio é apenas uma parada temporária neste tour. Assim que você se acomoda dentro da nave, vê seu guia se aproximar. Não será possível parar em Vênus, ele avisa. Há vezes em que conseguimos pelo menos nos aproximar da superfície e sair, mas hoje os ventos estão muito fortes. Eles geralmente passam de 350 km por hora e mantêm as nuvens amarelas ou brancas do planeta em constante movimento. A atividade vulcânica é que formou a superfície de Vênus. 90% dela é lava solidificada de basalto, então esse pode não ser um bom ponto turístico. Outra coisa, a atmosfera de lá é densa. Dentro da espaçonave, você recebe uma videochamada de sua amiga no Sistema Especial de Comunicação Espacial. Ela tirou férias um pouquinho antes de você e foi para Júpiter. Esse planeta é um gigante gasoso, então não tem onde aterrissar. Outra coisa, a pressão é super forte por lá. Ela comprime o gás até ele se transformar em líquido, então a atmosfera de Júpiter pode esmagar qualquer espaçonave de metal que passar pelas nuvens coloridas como se fosse feita de papel. Os visitantes fazem visitas diurnas lá, de dentro de suas espaçonaves mesmo, tirando fotos lá de cima. É uma loucura, pois esse planeta é como um redemoinho tempestuoso de vento e tem as auroras mais brilhantes de todo o Sistema Solar. Sua amiga até viu a grande mancha vermelha. Trata-se de uma tempestade gigante com formato oval que se move em direção anti-horária. É maravilhosa! A mancha vermelha é 4 vezes maior que a Terra. Mas a melhor parte da viagem foi a Europa, a sexta lua de Júpiter. Os cientistas acreditam que ela é jovem por causa de sua superfície lisa e relativamente intocada. Europa é um mundo oceânico gigante com todos os ingredientes certos para a vida que ainda não descobrimos. São oferecidos até tours para que os visitantes tentem descobrir se há alguma coisa à nossa espera debaixo daquela grossa camada de gelo. Os turistas precisam usar um traje espacial com proteção extra, pois a Europa recebe quantidades exorbitantes de radiação vindas de Júpiter. E tem também Io, mais uma lua de Júpiter, que é colorida e a coisa mais linda que já se viu. Ela possui mais atividade vulcânica do que a Terra e tem os vulcões mais ativos do Sistema Solar. São mais de 400 vulcões, dos quais 150 podem entrar em erupção a qualquer momento. A gravidade de Júpiter é que estimula a atividade vulcânica. Ela espreme Io como se fosse uma bola de borracha, e isso resulta em vulcões. Você queria estar lá com sua amiga, mas agora está seguindo rumo ao próximo destino. Os dias passam e, em determinado momento, você avista a Terra ao longe. Você sente um pouco de nostalgia, pensando em seus amigos e família, mas depois de um tempo, volta a ficar empolgado ao ver seu próximo destino. Finalmente, chegamos ao planeta vermelho. Você escuta o barulho distante e abafado da espaçonave pousando sobre a superfície enferrujada. Tudo ao seu redor é um deserto gigante e árido. O vento está forte, levantando poeira. É assim que aquelas dunas gigantes de areia são formadas. E dizem que a tempestade está por vir nesses dias. Bilhões de anos atrás, Marte tinha água líquida sobre sua superfície. Lagos e rios, talvez até houvesse vida dentro deles. Seu eixo de rotação é um pouquinho inclinado, então Marte possui estações parecidas com as do nosso planeta. Quando um hemisfério está mais próximo do Sol, é primavera e verão. O outro hemisfério, que está inclinado para longe do Sol, fica com outono e inverno.
A atmosfera em Marte é mais fina que a nossa, então o planeta não consegue reter muito calor perto da superfície. A pressão do ar por lá é cerca de 50 vezes mais baixa que a do topo do Monte Everest. Você entra no hotel espacial. Marte é o único planeta até o momento que tem esses hotéis. Em outros planetas, você dorme dentro da espaçonave mesmo, pois eles não oferecem condições seguras o suficiente para que as pessoas fiquem lá por muito tempo. Os funcionários desse hotel são ótimos. Eles já se acostumaram com os turistas, pois Marte é o lugar mais visitado do Sistema Solar. A comida daqui é ótima e você mal pode esperar para comer e cair na cama. No dia seguinte, você acorda de madrugada para se preparar para esquiar com seu grupo. Os dias em Marte duram praticamente a mesma coisa dos dias terrestres. Nevou a noite toda, mas por causa da atmosfera seca e com baixa pressão, a neve nunca dura muito, então vocês precisam aproveitar logo. Marte possui montanhas e vales maravilhosos. Descer por aquelas calotas polares foi super legal. Olha só aqueles vulcões! No dia seguinte, uma pequena aeronave feita especialmente para transportar você pelo planeta afora chega e o leva para um dia de viagem até o Monte Olimpo, o maior vulcão do nosso sistema solar. Ele fica a 25 quilômetros acima da superfície e é 3 vezes maior que o nosso Everest. Você aterrissa na borda do vulcão. O pico é tão alto que parece ir além do horizonte. No terceiro dia, você visita Valles Marineris, um sistema famoso de canyons que só podíamos ver através de fotos até então. Essa rede de abismos é maravilhosa, 5 vezes mais longa e 4 vezes mais profunda do que o nosso Grand Canyon. Em seu ponto mais amplo, tem 320 quilômetros de comprimento. Você resolve passar os próximos 5 dias no Hemisfério Sul. Tem mais um hotel lá, onde é possível reservar excursões diárias para inúmeros vulcões extintos na região. Tudo está coberto por poeira em diferentes tons de vermelho, laranja e marrom da ferrugem vinda do ferro. Mas o céu é empoeirado o tempo todo. Você até foi pego em uma tempestade um dia, então ninguém pode ficar o dia inteiro fora do hotel. Você olha para o Sol, que está um pouco mais distante do que o vemos da Terra. A saudade do seu planeta-mãe bate. Lá você pode andar por aí sem usar roupas especiais, sentir a brisa fresca, nadar no oceano, ou tomar um cafezinho com quem você gosta. Há mais um lugar para visitar antes de voltar para casa. Ele é mais perigoso e mais complicado de visitar do que os outros. É Kepler 16b, um planeta que fica na constelação Cygnus e que orbita 2 estrelas. Ele tem 2 pores do Sol, então você terá 2 sombras lá. O planeta é feito de gás e rocha e, portanto, o pouso é complicado. Mas a nova aventura está à sua espera. Então, é hora de partir.